Boa noite, gurizada. Tudo bom? Boa noite, senhor. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui onde nós paramos. Aí. Então vamos lá, gente. Nós estávamos trabalhando o Segundo Império. Nós agora nessa parte estávamos falando, né, dos conflitos externos e da crise do Segundo Império. E eu parei com vocês lá na Guerra do Paraguai. Então eu vou passar aqui, tá? Aqui. Eu deixei um, eu deixei um material para vocês nos drives com questões do Segundo Império do Enem, tá? Deixei em duas listas. Uma é só do Segundo Império, com questões do Enem, e a outra é de todo o Império, incluindo o Primeiro Império, o período regencial, e o Segundo Império, com questões da URGS, tá? Então, eu mandei essas duas listas na semana que passou aí, acho que foi na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, e mandei este material, tá? Para vocês estudarem também. Então, façam, tentem fazer, tá? Essas questões. No material tem também, né, no material anterior do Segundo Império, que era sobre ali a parte mais política, econômica, tem questões mais recentes também, essas que eu mandei são de 2018, assim, para trás, tá? Então, tentem fazer, tá? O gabarito está no final, para vocês conferirem. Na medida do possível, tá, pessoal? Não precisa fazer todas, claro, né? Eu mandei aí as duas listas, dá mais ou menos aí 70 questões, eu acho, tá? Entre URGS e Enem. Mas tentem fazer algumas para, né, se acostumar, né, para entender a estrutura dessas provas. E caso tiver dúvidas, claro, me procure, tá? Então vamos lá. Estávamos aí na Guerra do Paraguai. Relembrando, então, pessoal, essa guerra ela vai ser a maior guerra da história da América do Sul, tá? Ela não acontece do nada, assim, né? Nada acontece na história do nada, sempre tem um contexto que vai levar, né? Ainda mais quando é uma guerra de grandes proporções, né? Sempre tem um contexto. O contexto dessa guerra são essas coisas aqui, ó, esses acontecimentos aqui, ó, que nós vimos na aula passada, que são as questões do prata, tá? Eu não vou falar tudo de novo, né? A gente já viu, tá? As questões do prata. Essas disputas políticas territoriais, essa geopolítica do prata vai ser muito importante para entender a Guerra do Paraguai, tá? Porque é uma disputa ali pelo acesso ao estuário do Rio da Prata. É uma disputa de fronteiras, tá? Então são conflitos que envolvem fronteiras, territórios, envolvendo esses três países, quatro países, na verdade, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? E essas disputas, esses conflitos, essas questões, todas vão levar à Guerra do Paraguai a partir aí mais ou menos de 1864, tá? Então, essa guerra, pessoal, ela ocorre a partir do processo de formação dos estados nacionais, tá? Na América Latina e da luta entre esses estados para assumir uma posição dominante no território aqui da América do Sul. Junto a isso, a influência do capitalismo inglês. A Inglaterra também estava interessada nessa geopolítica em que não se fortalecesse demais aqui nenhum Estado nacional, nenhum país. Afinal, a Inglaterra dependia de comércio aqui, dependia dos mercados desses países e queria continuar. A Inglaterra, na verdade, né, esses países dependiam também muito da Inglaterra, Brasil principalmente, tá? Então, a Inglaterra queria continuar nessa posição, né, de grande vendedora, né, grande exportadora de produtos industrializados, com uma grande influência política também e era necessário manter, né, esse status, tá?
Eu até indiquei um documentário, vou passar aqui para o último slide, que está a indicação dos vídeos, tá? Depois eu volto. Esse primeiro documentário, tá, que eu indiquei aqui, A Última Guerra do Prata. Ele tem no YouTube, é um documentário, ele é meio grande, assim, tem 1 hora e 50 minutos, se eu não me engano, tá? Mas ele traz essa visão, essa interpretação sobre a guerra de vários historiadores, tem historiadores brasileiros, uruguaios, argentinos, paraguaios, e ela traz no início, esse documentário traz no início toda a contextualização geopolítica da guerra, tá? Então ele é muito interessante, assim, principalmente a primeira parte dele ali, os primeiros 20 minutos, mais ou menos, tá? Se vocês puderem, em algum momento, dar uma olhada, esse documentário é muito bom, tá? E esse segundo ali também, Guerras do Brasil, o episódio 3 também tem no YouTube. Ele é assim, ele é meio que A Última Guerra do Prata resumido. Ele é um documentário bem menor, assim, ele tem uns 30 minutos, mas ele também dá uma boa analisada, assim, na guerra, tá? Os outros também, claro, se vocês puderem, tá, gente? Vamos voltar então para a guerra. Eu destaquei então no material aqui três presidentes do Paraguai durante o século XIX. Presidente, assim, não eleitos, presidente barra ditadores, assim, porque no Paraguai tinha uma política de intervenção assim no poder executivo por parte desses chamados caudilhos, né, ou líderes militares e políticos, era um pouco diferente assim em relação aos outros países, tá? Mas essas figuras se destacam, tá? Esses três, José Gaspar de Francia, depois o Carlos Antônio Lopes e o filho dele, o Francisco Solano Lopes, tá? O Paraguai, durante muito tempo, foi um país isolado. Ele é um país isolado, né, no centro geográfico da América do Sul, não tem acesso ao mar. E o José, o primeiro ali, o José, vamos aportuguesar, o José Gaspar de Francia, que governou bastante tempo, de 1811 a 1840, ele vai manter esse isolamento e ele vai procurar fazer com que o Estado paraguaio fosse o fornecedor, o agente da produção e do comércio, criando fazendas públicas, chamadas estâncias da pátria, tentando desenvolver o Paraguai de certa forma isolado, sem grandes tratados comerciais, sem acesso ao mar, tá? Depois veio o Carlos Antônio Lopes, substitui o José Gaspar de França, e daí o Carlos Antônio Lopes ele vai governar de 1840 a 1862, ele vai romper esse isolamento, vai construir uma ferrovia, vai estabelecer comércio exterior com outros países e vai começar a se interessar pelo controle fluvial, ou seja, o controle da navegação ali dos rios Paraguai e Paraná. E o filho dele, o Francisco Solano Lopes, que é o presidente do Paraguai na época da guerra, ele vai dar continuidade a essa política expansionista do Paraguai, vai se aliar ao grupo político dos blancos. Opa, o computador deu uma bloqueada aqui. Vai se aliar ao grupo político dos blancos no Uruguai. E o Francisco Solano Lopes, fazendo essa aliança aos blancos do Uruguai, ele vai se posicionar contra o Brasil, porque o Brasil era contrário aos brancos. O Brasil era aliado dos colorados, o governo brasileiro era aliado dos colorados. E ele se posiciona, o Solano Lopes, contra o expansionismo brasileiro, contra aquelas intervenções que a gente viu na aula passada, ó. Essas aqui, ó, as intervenções militares, tá? Então ele vai tomar uma posição bastante agressiva em relação ao Brasil, militarmente e politicamente. E uma situação que vai acontecer, que vai ser assim o estopim para essa guerra, não é a causa principal, mas vai dar dessa situação, desse contexto, vai desenrolar a guerra, é que o Francisco Solano Lopes vai mandar capturar uma embarcação chamada Marquês de Olinda, uma embarcação brasileira, que navegava ali nas águas fronteiriças entre Brasil e Paraguai, e ele procurava, com essa atitude, declarar guerra, mas tentar neutralizar as forças do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Então ele esperava que essa guerra fosse curta. Ele sabia que estava iniciando uma guerra com essa captura da embarcação brasileira, ele sabia que um conflito ia se avizinhar ali,
mas ele esperava que fosse neutralizar de maneira rápida as forças brasileiras e argentinas e uruguaias que se posicionassem contra ele. Ele também esperava apoio de certos grupos da Argentina e do Uruguai. Esse apoio acabou não vindo, tá? Como ele era aliado dos blancos no Uruguai, como ele tinha certo contato, certa assim aliança com algumas províncias da Argentina, ele esperava que viesse um apoio militar por parte desses países, né? Parte, e não veio. Então, essa guerra que os dois lados pensaram que ia ser curta, o Brasil também pensou que poderia derrotar o Paraguai facilmente. A guerra se desenrola por 6 anos aproximadamente, ali de 64 a 1870, e se torna uma guerra no final assim muito sanguinária, né? Uma guerra muito violenta, uma guerra de extermínio, tá? Em 65, Brasil, Argentina e Uruguai vão assinar a Tríplice Aliança, formalizando, num acordo secreto, mas formalizando essa união entre os três, por isso, né, Tríplice Aliança. Quem mais participa da Tríplice Aliança é o Brasil, a Argentina em segundo lugar, e o Uruguai, assim, um pouco mais apagado. Até o envio das tropas e tal, a maior parte é brasileira, tá? E a Inglaterra vai também tomar parte na guerra, apoiando e financiando a ofensiva brasileira, tá? Meu computador aqui tá dando uma loqueada aqui, ó. Tá passando, ó. Então a Inglaterra vai interessada aí no conflito, vai apoiar a Tríplice Aliança e vai apoiar financeiramente, tá? Vamos ver então o desenrolar da guerra. Aqui é uma gravura publicada na revista, na Semana Ilustrada. Logo após a captura do Marquês de Olinda, que subiu o rio Paraguai, a guerra foi deflagrada numa ofensiva paraguaia. O Paraguai chegou a invadir o Mato Grosso sem grande resistência. O Brasil não tinha um exército muito bem organizado no início da guerra. Aliás, né, a organização do exército brasileiro ela vai se dar durante a Guerra do Paraguai. É uma reorganização assim do exército brasileiro, tá? Vamos lá então. Eu botei num slide só a guerra inteira, assim, porque assim, dificilmente aparece nas provas o desenrolar da guerra em si, tipo, batalhas, assim, o que aconteceu na batalha do Tuiuti, não aparece isso nas provas, tá? Aparece geralmente, né, as consequências, o contexto anterior, tá? Então, assim, o que interessa mais para nós, claro que a gente tem que ver, né, esse desenrolar da guerra, mas o que interessa talvez mais seja, de fato, o contexto até ela se deflagrar e o depois, tá? A consequência. Nos primeiros momentos, gente, então o Paraguai ele é mais preparado militarmente. O exército paraguaio, aliás, ele é maior que o exército dos três países da Tríplice Aliança juntos, tá? A infantaria. Em termos navais, o Brasil é mais bem preparado. E por ser uma guerra travada muitas vezes nos rios, né, na água, nisso o Brasil vai levar vantagem. Mas em termos de infantaria, as forças por terra, aí o Paraguai leva vantagem sobre os três no primeiro momento, assim, nos 2, 3 primeiros anos, tá? O Brasil fornece o maior número de combatentes, sempre da Tríplice Aliança, tá? E assim, até se formam aqueles corpos, né, de voluntários, chamados voluntários da pátria. Pessoas que se voluntariavam, às vezes, muitas vezes escravos, né, que se voluntariavam para lutar, para ter a sua liberdade, né? Porque se lutasse e sobrevivesse, teria sua liberdade garantida, tá? E às vezes também enviados de maneira obrigatória. Muitos escravizados também, né, foram enviados obrigatoriamente, assim, compulsoriamente, tá? Mas quem fornece o maior número de combatentes sempre vai ser o Brasil. Até porque é o maior país, né, da Tríplice Aliança, o maior país da América, mais populoso, tá? E as vitórias dos aliados da Tríplice Aliança, elas começam a acontecer, as mais importantes, a partir de 1866. Então, 2 anos, assim, uns 2 anos que o Paraguai tem uma certa vantagem. Quando é que elas começam a acontecer? Quando o Caxias, né, o futuro Duque de Caxias, na época aí o Barão de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, assume o comando das Forças Armadas e reestrutura o exército.
O exército brasileiro no início da guerra, assim, eram os batalhões de voluntários, o pessoal da Guarda Nacional, salário atrasado, não tinha arma para todo mundo, não tinha munição, não tinha roupas adequadas, era uma bagunça só, sofria várias derrotas. O exército paraguaio, bem organizado, bem estruturado, com arma, militarmente, estrategicamente disciplinado. Então, assim, né, demorou até o Brasil se reorganizar. E aí o Caxias entra como comandante do Exército Brasileiro, faz essa reestruturação, e a partir daí é que o Brasil e a Tríplice Aliança vão ter as principais vitórias, tá? Até destaquei três ali, ó, no final do primeiro trechinho: a vitória em Itororó, Humaitá, e a invasão de Assunção em 69, Assunção, capital do Paraguai, tá? Só que assim, a invasão, quando o Brasil invade Assunção em 69, o Paraguai já está derrotado, né? Já está assim, daí aí o exército paraguaio já está completamente derrotado. O Paraguai está mandando crianças para lutar com 8 anos, 9, 10 anos de idade. Tem até relatos assim de algumas batalhas que os soldados da Tríplice Aliança meio que se negam assim a atacar porque são crianças ali lutando, né? Alguns, né, não querem matar. E aí não, assim, os comandantes não, mas eles são soldados que estão, agora eles são soldados. A gente tem que enfrentar como está enfrentando adulto. Então, assim, uma coisa brutal, assim, de extermínio da população paraguaia, inclusive, né, de crianças e pessoas idosas também, né, que eram alistados compulsoriamente, tá? No final aí da guerra, ali 69 em diante, a guerra vai até 70 mais ou menos. No final, o marido da princesa Isabel, o Conde Du, vai assumir o comando das operações, tá? E o Caxias se afasta. E o Solano Lopes, assim, o Brasil determinou, o governo brasileiro, Dom Pedro II, determinou que a guerra só termina quando o Solano Lopes fosse preso e morto. Ele vai ser morto em 1870. Então, assim, a guerra que poderia ter terminado em 69, ela dura mais um ano até a captura, né, e morte e execução do Francisco Solano Lopes. E aí virou aquilo que eu disse: guerra de extermínio, de a destruição total das cidades, da produção paraguaia, assim, uma coisa totalmente assim, em termos, né, militares, desnecessário. O Paraguai já estava derrotado. E aí também tem a opinião pública brasileira que se volta, né, contra a posição do Brasil na guerra, que no início era favorável, né, no início uma opinião assim da imprensa, enfim, elogiando, né, dizendo que tinha que enfrentar o Paraguai, né, aquela coisa assim meio patriótica, enfim, de derrotar o Solano Lopes, que era visto como um ditador. E no final, né, já uma mudança de posicionamento, né, da imprensa brasileira e da opinião, assim, de maneira geral, que virou uma guerra né, uma guerra sanguinária, violenta contra os paraguaios. Consequências, então: o Paraguai é arrasado, perde parte do território para a Argentina, e o processo todo de modernização que vinha acontecendo no século XIX do Paraguai, que vinha um certo desenvolvimento industrial, claro, assim, nada comparável com Inglaterra, por exemplo, com outros países, né, que estavam, né, muito mais à frente, mas um certo desenvolvimento, tudo isso, né, com a guerra vai terminar. Morre 95% da população adulta do Paraguai. Então, assim, né, um país sai arrasado. E o Brasil sai vitorioso. Eu botei entre aspas o vitorioso, né? Porque endividado com a Inglaterra forneceu armamentos, forneceu uniformes, né? Financiou uma boa parte aí para o Brasil. Então, vai cobrar, né? Depois, nada é de graça. Consolida o Exército como uma instituição mais forte politicamente. Então, agora os militares, né, que participaram da guerra estão voltando. Eles agora eles já têm uma consciência política maior e começam a contestar a monarquia, percebendo que os militares estão fora, né, da política monárquica, que quem determina as decisões são civis, que eles chamam de casacas, percebendo que que a escravidão não pode mais continuar, né? Muitos soldados brasileiros eram escravizados, né? Ex-escravizados, e muitos militares que não eram escravizados, né? Brancos, enfim, que lutaram ao lado deles, agora voltaram criticando a escravidão, dizendo que tinha que acabar.
e com ideias republicanas, porque tiveram contato com argentinos, com uruguaios, né, que defendiam e que viviam um governo republicano. Então, o exército volta fortalecido e agora vai servir como um dos pilares, assim, né, para a crítica dessa monarquia que está se enfraquecendo. Então, a Guerra do Paraguai, gente, ela traz, assim, para o Brasil, como consequência, apesar da vitória na guerra, ela traz esse enfraquecimento político, esse enfraquecimento econômico também, e a monarquia, a partir da guerra, vai se enfraquecer cada vez mais, tá? Vai durar ainda, né? A guerra termina em 1870 e a monarquia só 29 anos, 19 anos depois, vai terminar. Mas, né, vai, nesses 19 anos, vai cada vez mais se enfraquecendo, tá? Vamos então ver a crise da monarquia, a partir do final da guerra. Ó, tá bloqueando aqui o negócio. Vou passar com mais calma. Aqui uma imagem, ó, do Dom Pedro II, ele estava sempre, durante a guerra, ele aparece na imprensa, né, nos jornais, enfim, ele aparece sempre vestido em roupa de combate. Então se dizia que ele era o primeiro voluntário da pátria, tá? Ele até foi, assim, para alguns locais de. Ele ia em alguns locais, vinha aqui para o sul, enfim, para acompanhar as batalhas, às vezes, mas não sempre, não toda a guerra, mas às vezes ele ia, tá? E aqui é uma charge, ó, publicada em 65 num jornal da época chamado Diabo Coxo, e ela ironiza o recrutamento compulsório do Exército Brasileiro. Que tem ali, né, o comandante brasileiro dizendo para os paraguaios, para os bárbaros paraguaios que vieram libertar eles, só que o exército brasileiro, os escravos, né, os escravizados acorrentados ali. E sim, né, apesar de alguns terem se voluntariado, outros foram levados à força para a guerra, porque como tinha recrutamento compulsório, muitas vezes os donos de escravos não queriam mandar, por exemplo, seus filhos, mandavam os escravos, né? Então, era uma prática muito comum também. E aqui um decreto que concedia liberdade aos escravizados que tivessem ingressado no exército e estendia essa liberdade à esposa, tá? Mas não para toda a família, por exemplo, mãe, pai, né? Daí não tinha. Até tem charges que já apareceram em provas também que mostra isso, né? Um soldado lá brasileiro, negro, voltando e vendo seu familiar, assim, né? Sendo açoitado, né? Tomando chibatada, né? Porque ele soldado livre da guerra herói de guerra do Paraguai, tá? Vamos então para as crises ou para a crise do Império. Então, várias questões, tá, pessoal, que a gente destaca e todas elas, assim, eu dividi, tá? Eu dividi em quatro temas, que é a questão servil, a questão religiosa, a questão militar e a questão republicana. Mas não quer dizer que são temas isolados, tá? São temas que conversam muitas vezes entre si, tá? E estão acontecendo ao mesmo tempo. É como eu digo, né? A gente estuda a história muitas vezes fragmentadamente, mas as coisas não acontecem assim, né? As coisas acontecem muitas vezes juntas. A gente só separa para estudar, mas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? O que que é a questão servil? A questão servil é o seguinte, pessoal: o império, né, está cada vez mais sendo pressionado pela abolição. O movimento abolicionista está ganhando muita força no Brasil. Com o final da guerra, como eu disse, né, também o exército brasileiro, uma boa parte do exército passa a defender a abolição. Inclusive, muitos comandantes militares se negando a caçar, né, escravizados fugitivos, dizendo, não, não vou fazer mais isso, né, não vou mais ir atrás dos fugitivos, enfim. A Inglaterra pressionando também pelo fim da escravidão. A Inglaterra já vinha pressionando um bom tempo. Então, assim, essa questão tá pipocando e tá cada vez mais ganhando força. Nos teatros eram feitas peças teatrais para arrecadar dinheiro, para comprar alforria, né, de pessoas escravizadas, rifas, enfim, tava ganhando muita força. Aí em 71 é feita a lei é escrita, é assinada a lei do ventre livre. É uma lei assim que libertava, a partir da lei, quem nascesse, né,
pai, mãe escravizado, não seria, teoricamente, não seria escravizado. Até os 8 anos de idade, essa criança, ela teria que ser cuidada pelo dono lá, né, da terra onde ela nasceu, das terras que ela nasceu, e aos 8 anos, o proprietário de terra decidia se queria entregar a criança para o Estado em troca de uma indenização ou se queria ficar com ela até os 21. A maioria, a grande maioria, ficava com a criança até os 21 para aproveitar o trabalho dela. Na real, né, essa lei era muito controversa, assim, né, porque apesar dela dialogar com a abolição, mas na real ela arrasta, ela atrasa, porque nenhum dono de escravos, né, nenhum dono de terras ia entregar a criança para o Estado, porque era muito melhor aproveitar o serviço braçal daquela pessoa até os 21, né? Então, assim, né, uma lei que na prática não adianta muita coisa. Só que, apesar de se entender que é uma lei que não avança muito para a abolição, os grandes proprietários, donos de escravos, não gostam nada dela. Dizem que ela é um grave risco de subversão à ordem. Diziam que a economia ia quebrar. Que absurdo é esse que estão pensando em fazer a partir de agora? Então, assim, dos dois lados, a lei, né, desagradou e para os grandes proprietários que dominam a política, para eles vai ser um absurdo e começa a criticar a monarquia nesse sentido, né? Porque essa lei não parte dos grandes proprietários, ela parte do poder executivo. Eles vão começar a criticar, tá? O movimento abolicionista vai ganhando força. Daí eu botei algumas figuras ali importantes, personalidades, o Joaquim Nabuco, o Luiz Gama, André Rebouças, o José do Patrocínio, cada um assim num segmento diferente. Por exemplo, Luiz Gama era um advogado que libertava, né, pessoas escravizadas, usava do seu conhecimento da lei, brechas da lei para libertar pessoas escravizadas. O José do Patrocínio era deputado, né, a atuação dele era no parlamento. O Joaquim Nabuco também. Então, assim, né, cada um nos seus, né, dentro dos seus espaços, assim associações também, jornais, propagandas, enfim, há uma série de organizações vão surgir, tá, pela abolição. E aí, em 1885, veio uma lei que é mais absurda ainda, que é a Lei dos Sexagenários. Ela libertava as pessoas escravizadas maiores de 65, tá? Depois até baixaram para 60. Só que assim, mesmo que a pessoa ganhasse a liberdade, mesmo que a pessoa estivesse viva, né, com 60 anos, que a expectativa de vida nessa época né, era muito menor que hoje em dia, e ainda mais pessoas, né, que passaram a vida ou boa parte da vida num serviço pesado, né? Pessoas que a saúde já estava bem comprometida. Então, imagina, se chegava com 60 anos, né, ganhava liberdade, assim, agora te vira. Na real, assim, ó, muitos donos, né, de escravos, de terras, até queriam mesmo, porque bah, a pessoa já está velha, não produz mais, né? Então vai, né? Sai daqui das minhas terras. Era quase assim um presente para eles. Só que mesmo que a pessoa recebesse essa liberdade, ela ainda tinha que trabalhar 3 anos. Então, se fossem encontradas pessoas que a lei, né, contemplasse, elas ainda tinham que trabalhar 3 anos para ganhar a liberdade, como uma forma de compensar o dono das terras ali, né, pela sua liberdade, o que é um absurdo também, tá? Em 1888, a Lei Áurea, finalmente, com a assinatura da Princesa Isabel, que era regente do Brasil na época. O Dom Pedro II estava doente, estava afastado, e estava a Princesa Isabel. Ela era muito comum, assim, nesses 10, 15 anos finais aí do Império, Dom Pedro II estar ausente, quem governava era a Princesa Isabel, tá? Era muito comum, então, ter leis assinadas por ela. Então, né, 88, um ano antes da monarquia cair, a Lei Áurea é assinada, bem curtinha a lei, é só, né? A partir desta lei está revogada, né? Está extinta a escravidão no Brasil. O que tiver em contrário não é considerado, ponto. Não diz nada sobre compensação, né, financeira, social, política pública, né, para as pessoas, não, né? Para as pessoas que foram libertas, não diz nada, tá? E assim, e ela já estava. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, já estava
em algumas províncias do Brasil, a escravidão já tinha sido abolida antes da Lei Áurea. Então, para ver como estava atrasado aí esse processo, tá? E para os grandes fazendeiros, né, também é uma afronta. Muitos ainda defendem, aqueles do Vale do Paraíba, principalmente, queriam manter, né, a escravidão. Diziam que não, a economia brasileira vai quebrar se abolir a escravidão. O café depende da produção do trabalho escravo. Então, né, gerou também críticas ao Império. Essa é a questão servil, tá? Que é uma questão de crise do império. Questão republicana. O que que é isso, questão republicana? É o surgimento dos ideais republicanos, a partir ali principalmente, tá, pessoal, de 1870, com o lançamento do Manifesto Republicano, que seria uma ala mais radical do Partido Liberal, tá, no Rio de Janeiro, e a fundação em São Paulo do Partido Republicano Paulista. Quem vai dominar a política da Primeira República, né, futuramente, que a gente vai ver na próxima aula, é esse partido aí, o Partido Republicano Paulista, tá? O PRP. Ele que domina o cenário da Primeira República. E é entender, né, pessoal, que o que que esses cafeicultores de São Paulo querem com uma república? O que que eles estão querendo? Estão querendo fazer valer os seus interesses. Não é que eles defendem, por exemplo, uma mudança estrutural radical na formação do Brasil. Não defendem assim mudanças radicais, não. Muitos nem defendem a abolição, mas eles querem estar à frente das decisões políticas e entendem que numa monarquia, que eles não fazem parte dos partidos que dominam o cenário político, eles não vão ter chance. Então, numa república federativa, eles vão ter oportunidade de fazer valer os seus interesses. E é até interessante que algumas dessas pessoas aqui, ó, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, alguns deles até manifestavam que eles preferiam a monarquia, porque numa monarquia, por exemplo, com a princesa Isabel, eles conseguiriam dialogar melhor do que com cafeicultores de São Paulo, que numa república liderada ou comandada por cafeicultores, né, por grandes proprietários, ele não ia ter diálogo para avançar, por exemplo, na questão abolicionista, né, se a abolição não acontecesse. Então, né, que tipo de república está sendo defendida? Qual modelo? Tá? Tinha também uma briga entre os revolucionários e os evolucionistas. Pessoas que defendiam a república, mas que queriam uma revolução para a república, para o Brasil se tornar uma república a partir de um processo revolucionário, com mudanças radicais, né, com mudanças estruturais significativas, e aqueles que defendiam que a república viria como uma evolução da monarquia, de maneira mais gradual, de maneira mais lenta. Tá? No Rio de Janeiro, se defende uma república com maior representação política, com maiores direitos e garantias individuais, fim da escravidão. E em São Paulo, a maior defesa que se tem é da República Federativa. O que que é a República Federativa? É que se divide o país em federações, que é o que vai acontecer, tá, na Primeira República, e cada federação vai atuar de acordo com a sua força econômica e força política. E aí é cada federação por si. Por que que São Paulo defende o modelo de federação? Porque sabia que tinha mais força política e econômica. São Paulo tinha, né? Com o café, era o motor da economia brasileira. Então vai defender a federação porque sabe que numa federação vai estar à frente. Os cafeicultores de São Paulo vão estar à frente das decisões, tá? Então, essa mais ou menos é a questão republicana. O surgimento desses ideais republicanos, contestando a monarquia, dizendo que ela não serve mais como modelo político, e a república que deve ser implementada. Tá? Vamos lá. Qual é a outra questão? Questão religiosa. Aqui é uma questão um pouco mais à parte. Tá? A Igreja Católica vai entrar num conflito com o imperador Dom Pedro II por causa de uma bula papal, bula Sílabus, que proíbe as relações entre a maçonaria e a igreja, tá? E dois bispos, o Dom Vidal e o Dom Macedo, vão punir padres que eram maçons.
E o Dom Pedro vai conversar com os bispos que vão negar a autoridade dele, vão dizer que ele não é ele que manda, é o Vaticano que manda neles, não Dom Pedro II. Mas, na real, pela lei brasileira, era o Dom Pedro II, o regime de padroado e beneplácito. Os bispos vão ser condenados porque por terem negado a autoridade do Dom Pedro II, vão ser presos, mas depois vão ser anistiados. Mas, mesmo assim, com a anistia deles, vai se intensificar essa briga entre igreja e Estado, tá? E isso vem desde lá a Constituição, mas agora ganhou força, tá? Então, essa questão religiosa, ela é importante por quê? Porque a igreja é que sustentava o império ideologicamente. Quando se falava em questão religiosa, né, para a Igreja Católica, o que que a Igreja diz? Qual é o posicionamento da Igreja? O regime político que deve ser adotado é a monarquia, porque é o governo de Deus. Deus deu para o Dom Pedro II o direito divino de governar. Então é a monarquia que tem que ser o regime político. A república não tem Deus, né? Então a Igreja sustentava o império muitas vezes politicamente e vai deixar de sustentar, principalmente por causa dessa crise, ou vai se afastar, tá? Então, é uma questão importante também. Tudo isso, tá, gente? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Questão militar, a questão civil, questão religiosa, questão republicana, tudo meio junto. E agora a última questão militar. Questão militar. O exército, né? Antes da guerra, já haviam críticas do exército ao império. Uma das questões era a própria carreira militar, porque naquela época era muito difícil assim ganhar promoções até para os oficiais, tá? Promoções moravam, o salário não era muito bom, tá? Os militares estavam fora da política, a grande maioria fora da política, né? Quem comandava os partidos, enfim, não eram militares, né? Eram grandes proprietários, enfim. Então, o exército começa a ganhar uma consciência política, principalmente com a guerra, e vai servir de crise, como eu vinha falando antes, né? Vai servir de crise, vai servir como um dos pilares de crise do Império, tá? Se reorganiza a academia militar e tem uma influência de um chamado positivismo, tá? Do chamado positivismo, que é uma ideologia política que surge no século XIX, que prega a ideia assim de o governo deve ser exercido por quem tem capacidade intelectual, pelos mais preparados, e os militares, influenciados pelo positivismo, se dizem os mais preparados, principalmente aqueles que agora estudam um pouco mais sobre política, entendem que o exército está muito fora das decisões políticas, deve participar mais, tá? É organizado um clube militar em 87 com a chefia do Deodoro da Fonseca. O Deodoro, gente, ele era monarquista, tá? Ele era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Só que no último ministério do Dom Pedro II, no gabinete, o ministério do Visconde de Ouro Preto, tá, vai ocorrer ali uma cisão entre o Dom Pedro II e o clube militar, e o Deodoro, inclusive com ameaças que o Deodoro seria exonerado do seu cargo. O Deodoro foi herói da Guerra do Paraguai também, comandante, né, herói, né, entre aspas, da Guerra do Paraguai, comandante, enfim. E aí uma parte assim dos militares e uma parte também da sociedade civil alheia à política vão organizar uma derrubada do Ministério do Visconde de Ouro Preto. A ideia, tá? A ideia não era derrubar a monarquia, até porque o próprio Deodoro era monarquista, ele não era republicano, mas acabam derrubando a monarquia. Um golpe é organizado, tá, contra o ministério chefiado pelo Visconde de Ouro Preto, um golpe organizado para o dia 15 de novembro de 1889. Só que esse golpe acaba derrubando a monarquia. O, o Conselho de Estado de Dom Pedro II, quando esse golpe é feito, ele entende que eles estão querendo derrubar o próprio Dom Pedro. E é o que acontece, tá? Os militares e os civis que apoiam esse golpe vão até o local em que o Dom Pedro estava e dizem, Dom, estamos, né, de fato, agora derrubando a monarquia, e a família real, Dom Pedro II, enfim, né, a princesa Isabel,
vão ter ali 2 dias, se eu não me engano, para se retirar do Brasil. Então, no dia 15 de novembro de 1889, é proclamada a República Brasileira, um golpe militar. Só que assim, fica muito restrito ali o Rio de Janeiro, pouca gente fica sabendo. Parece assim, no dia, parece que os militares depois fazem um pequeno desfile, parece que é um simples desfile, a população não entende muito bem o que está acontecendo. Então fica uma coisa assim, muito confusa, que alguns dias, meses depois, né, o resto do Brasil vai entender que a monarquia caiu e que agora o Brasil é uma república, tá, gente? Então aí fechamos, ainda tem um tempo, vamos poder começar a Primeira República. Fechamos o nosso império. Botei aqui as indicações, ó, falei, tá no início ali, tentem ver. Vamos para a Primeira República já, vamos começar a nossa república. Deixa eu parar aqui essa. Esse material, pessoal, o do Império já tá, né, com vocês, eu vou disponibilizar também amanhã, tá? Primeira República do Brasil. Vamos lá. Também dividi, tá, gente, em duas partes. Essa primeira parte é política, economia e sociedade. Assim, né? A política está em tudo, né? Não tem como desassociar a política da economia, a política da sociedade, né? Eu boto política num sentido mais assim, partidos, né? Grupos, enfim. E na outra aula, a outra parte dessa Primeira República são as revoltas, tá? Que também tem política envolvida, obviamente, tá? Mas mais, vai ficar um pouco mais didático, assim. Então, essa parte mais assim, panorama geral. Parte 2 que não sei se vai ser na semana que vem, porque tem bastante coisa, mas pode ser que a gente consiga já na semana que vem a gente ver as revoltas. Primeira República é um período de 30 anos, aproximadamente, 1889 a 1930, 40 anos, desculpem, aproximadamente, 41 anos, tá? Mas acontece bastante coisa, né? Agora não é mais um imperador, né? São vários presidentes, tá? Tem bastante coisa para a gente ver. Vamos lá então, gente. Temos uns minutos aí, vamos aproveitar. Divisão, tá? A divisão da República. Ela é dividida normalmente em dois períodos, tá? República da Espada, de 1889 a 1894, e a República Oligárquica, de 1894 a 1930. A chamada República da Espada é bem curta, são os dois primeiros presidentes, são dois militares, por isso República da Espada. Deodoro da Fonseca, que proclamou a República e se torna presidente, não eleito de maneira nenhum dos dois, tá? Nem o Deodoro nem o Floriano, não são eleitos de maneira direta. O Floriano era vice do Deodoro, o Deodoro vai renunciar ao seu cargo, ele não vai cumprir 4 anos de mandato, ele vai renunciar e o Floriano fica no lugar dele, tá? Mas nenhum foi eleito. Então, Deodoro e Floriano são militares e a República Oligárquica. Por que que se chama oligárquica? Porque são governos, são presidentes, representantes das oligarquias estaduais, São Paulo e Minas, principalmente. É aquela famosa República do Café com Leite, acordo, né, da política do café com leite, sendo São Paulo o café, Minas o leite, tá? E o único militar do período, o único presidente militar dessa república oligárquica é o Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, tá? Mas a gente vai ver, tá? Eu não vou ver um por um com vocês, tá? Não vou ver, assim, cada presidente, porque até nem cai desta maneira, tá? As questões sobre a Primeira República. Não cai assim, o que aconteceu no governo do Deodoro, do Floriano Peixoto, tá? Cai de outra forma. Vou trabalhar, então, também algumas questões para a gente ver como é que aparece. Aqui eu botei uma linha do tempo dos presidentes, tá? Só para também, né, saber, para a gente saber quais foram, são vários, tá? Então começa lá o Deodoro, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, opa, ó, tô lá. Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, da Fonseca. Então, uma série, né, de presidentes. Ali tem a primeira bandeira,
que foi feita logo que o Brasil se torna república. Depois essa bandeira, ela dura só 3 dias, essa bandeira é abandonada, tá? E o último que aparece é o Getúlio Vargas. Mas o Getúlio Vargas, né, esse último da linha do tempo ali na parte de baixo, ele já não pertence à Primeira República. Ele é o, né, daí já é o presidente da Era Vargas, já é outro período, tá? Então, na linha do tempo aí até ali o Júlio Prestes, tá? A Primeira República. Aqui uma charge, ó, feita pelo Ângelo Agostini, famoso chargista da época, tá? Opa, famoso chargista que publicou na revista Ilustrada. Essa charge mostra a República representada de uma maneira feminina, né? A República sendo uma mulher, uma inspiração francesa, tá? Glória à pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 89, dia da proclamação. Lá atrás, ó, na charge, na parte esquerda ali, ó, tem um militar tirando o seu cap, né, o seu chapéu, enfim, sua boina, em cima do cavalo para a República. Esse militar aí é o Deodoro da Fonseca. Ah, então ali mostra, né, o Deodoro fazendo a saudação, a República no centro, figura feminina, com a bandeira já, a bandeira nova do Brasil ali, tá? E ali um monarquista com a coroa ali de joelhos. Então, uma charge bem interessante feita pelo Ângelo Agostini, tá? Simbolizando aí a nova república. E aqui alguns termos, só para a gente entender, né? República, o que que é, né? Coisa pública, coisa ou bem público, do povo, tá? As primeiras formas de república, elas surgem na antiguidade chamada clássica, lá na Grécia e Roma Antiga. E oligarquia, o que que é, né? Porque eu falei república oligárquica. Oligarquia é um governo de poucos, tá? Governo de poucas pessoas. E geralmente essas oligarquias, esses poucos, esses grupos, usam o poder em benefício próprio, dos seus interesses financeiros, econômicos, políticos, sociais, enfim. As primeiras formas de oligarquias também surgem na Antiguidade Clássica, principalmente lá na Grécia Antiga. É até meio contraditório, né? Porque se república é uma coisa do povo, né? Seria algo, talvez, né, a se pensar da maioria, né? Mas não, tá? É, no caso aqui, né, uma república governada por poucos, por uma minoria, por representantes desses poucos, tá? E alguns símbolos nacionais, então, que foram, né, modificados ou criados para essa nova república. A nova bandeira, o novo brasão de armas e a exaltação de uma figura histórica que a gente já trabalhou aqui na aula e que vai ser resgatado como uma figura a ser contemplada, que é o Tiradentes. A república buscava um herói nacional, um herói da república, para ter apoio popular. Só que assim, por exemplo, Deodoro da Fonseca não tinha apelo popular nenhum. Nenhum dos militares ou civis que foram favoráveis à proclamação da República tinha muito apelo. Dom Pedro II tinha mais apelo popular que eles. Então tiveram que buscar uma figura, né, heróica que defendeu que defendeu República, né, contra os portugueses. Foram buscar essa figura heróica no Tiradentes, que até este momento, aí, 1889, era um personagem assim pouco lembrado, quando mencionado era muitas vezes mencionado como repugnante, de maneira ofensiva. Então buscaram no Tiradentes o herói nacional para garantir apoio popular para essa república que estava nascendo, tá? Então só para a gente fechar, pessoal, a bandeira, ó, foi criada essa bandeira, tá, do governo provisório dos Estados Unidos, porque o Brasil se chamava na República Estados Unidos do Brasil, na Primeira República. Essa bandeira não foi muito bem aceita, durou 3 dias apenas. Se eu não me engano, foi o Rui Barbosa que desenhou essa bandeira, uma clara cópia, né, da bandeira norte-americana, com as cores do Brasil. Até porque a Constituição nova agora vai ter uma inspiração no modelo dos Estados Unidos, mas, né, foi logo abandonada. E aí a bandeira nova é a primeira bandeira, tá? Feita aí, oficial, tá, dos Estados Unidos do Brasil, que vai durar até 1960,
tá? Depois, quando surge a Brasília, né? Quando é construído Brasília, se inclui mais uma estrela, com a bandeira com a ordem, com a frase ordem e progresso, que era amor, ordem e progresso, na sua originalidade, no seu original. Uma frase de inspiração positivista, tá? Amor, ordem e progresso. Tiraram o amor, não se sabe exatamente por quê, e deixaram só ordem e progresso, usando as mesmas cores da época do Império, tá? Com o amarelo, né? O verde, ressignificando essas cores, tá? E o brasão de armas, instituído novo brasão de armas também, tá? Usado aí até 68, tá? Com o nome, né? Estados Unidos do Brasil. Tá, gente? Chegamos aí no nosso tempo. Na aula que vem, então, nós vamos ver como é que se desenvolve. Tá? Boa noite, Davi. Não, eu só vi agora a tua mensagem aí. Tranquilo, tá? Ah, na aula que vem, então, nós seguimos. Vemos aí como é que se desenrola essa Primeira República, politicamente, economicamente, socialmente. Certo, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo, senhor. Beleza? Então tá, gurizada, uma boa noite aí para vocês, boa semana, grande abraço, valeu, até a próxima. Boa noite, senhor. Boa noite.